E o meu tema não tem a ver com aquilo que está aqui já, isto será ali para a doutora Regina, portanto, nada daquilo que eu vou falar tem a ver com este tema. O meu tema, essencialmente, são os articulados, e eu vou-vos dar uma introdução, apenas porque também costumo falar neles, nos princípios orientadores deste novo código. Este novo código, o que pretende efetivamente... Está-se a ouvir? Não se está a ouvir. É que eu penso que o som... Chegar mais? Chegar mais. Bem, lá, por isso eu ponho ao pé da boca. Pronto, assim, já me ouvem? Era mesmo uma questão de proximidade. Conforme eu estava a dizer, a matéria que eu vou falar do novo código que está em vigor serão os articulados. Primeiramente irei fazer uma introdução, tal como estava a dizer, dos princípios estruturantes, porque penso que é necessário, apesar de alguns de nós pensarmos que eles não valem nada, não, antes pelo contrário. Têm muita importância e, como sabem alguns dos colegas, recorremos a eles várias vezes para podermos fazer vingar aquilo que pretendemos perante os juízes. Eu começo com o princípio primordial deste novo código, que é o princípio da celeridade. Conforme sabemos, foi esse o motivo de um novo Código de Processo Civil, portanto, tem uma tentativa de acabar com as pendências, com o número exagerado de pendências que existiam nos tribunais. Não sei se vamos ser bem sucedidos ou não, só o tempo poderá dizer. E, portanto, o que este princípio pretende é a redução de formas de processo e simplificação do regime. Aliás, vemos isso também com os articulados que efetivamente são reduzidos. Portanto, vamos implementar medidas de simplificação processual e reforço dos instrumentos de defesa contra as medidas, contra o exercício das medidas dilatórias dos intervenientes processuais. Diga-se aqui, intervenientes processuais, mandatários, advogados, porque por parte de alguns de nós existem este exercício de medidas dilatórias para protelar o processo. Portanto, aqui com este princípio pretende-se a desformalização de procedimentos, o princípio também aqui prevalecente para esta celeridade, o da oralidade, e a limitação de questões processuais que sejam efetivamente relevantes. Veremos isso nos temas da doutora Regina, que irá falar sobre a audiência prévia, e, portanto, na dissertação do doutor António Marcos Batista, que vai falar sobre o julgamento. Temos também o reforço dos poderes do juiz, em termos de flexibilização, adequação formal e a direção efetiva que ele vai deter neste novo processo. Aqui temos que verificar que ele vai, através destes princípios, quer do princípio da adequação formal, quer o do inquisitório, quer o do dever de gestão processual, ele vai, efetivamente, tomar um pouco mais as rédeas do processo. Ele vai também, com este princípio de gestão processual, vai ter um poder autónomo, portanto, tendo essa direção efetiva do processo. Este princípio do dever de gestão processual é um verdadeiro dever do juiz e não um princípio meramente orientador, como acontecia anteriormente com o antigo Código. Nem é um poder de direção, ou seja, ele exige uma posição ativa por parte do juiz na condução de todo o processo, obrigando a ter, portanto, uma intervenção que não haja morosidade no processo e que acelere o processo, que não deixe também que as partes, diga-se, mandatários, tenham tomadas dessas medidas dilatórias. E, por conseguinte,
temos que ele vai restringir as possibilidades impugnatórias dos despachos judiciais, ou seja, efetivamente existem despachos que neste momento não são passíveis de recurso como anteriormente. Não temos os casos dos despachos em que o juiz trata de adequar e modelar a tramitação abstrata a particularidades relevantes do caso concreto e aos despachos interlocutórios que se apreciam nulidades secundárias apenas a ser admitido o recurso em determinados casos. Temos também a nulidade, temos também os despachos em que a nulidade invocada tiver influência manifesta no julgamento do mérito por contender de forma relevante com a aquisição processual dos factos, ou seja, efetivamente temos aqui agora então um novo processo, que é o da prevalência do mérito e da substância em detrimento da forma. Portanto, aqui vamos efetivamente ter esta possibilidade de o que interessa no processo civil será o mérito, não a forma. Aqui temos também como uma medida de simplificação processual, ou seja, para ter um resultado célere, medidas de reforço dos instrumentos de combate à morosidade processual. Isto, em termos práticos, seja a aplicação de sanções aos mandatários que tiverem determinados comportamentos. O primeiro é a artificiosa complexização da matéria litigiosa, como seja a injustificável prolixidade nas peças processuais, que seja inadequada à realidade e que não seja, efetivamente, uma causa complexa. Para além disso, também não será admissível excessiva a indicação de meios de prova. Esta artificiosa complexização, portanto, destas peças processuais, ou seja, senhores doutores, vamos nos limitar a escrever os factos que são essenciais ou os complementares necessários, mas deixemos-nos de dizer 2 e 3 vezes a mesma coisa. Portanto, vamos ser objetivos nas peças processuais que elaboramos. Caso contrário, teremos, se o juiz o fizer, como é evidente, se der o despacho nesse sentido, teremos uma aplicação de uma taxa de justiça correspondente à dos processos de especial complexidade, que está previsto no artigo 530, número 7. Temos também a aplicação de uma segunda sanção, que é a taxa sancionatória excepcional, prevista no novo Código, para o sancionamento de comportamentos abusivos no que diz respeito ao mandatário lançar mão de determinadas peças que são desnecessárias. Como nós sabemos, e todos nós já o fizemos com certeza, vamos tentar protelar aqui um pouco a causa e lançar mão do incidente, lançar mão de uma réplica que se calhar não é devida ou de uma tréplica que não era devida, isto com o anterior código. Agora a réplica não existe, já lá chegaremos. Portanto, esta taxa sancionatória excepcional está prevista no artigo 531 e tem a ver, efetivamente, com o lançar mão de determinadas peças processuais indevidas no processo. Continuamos a ter, portanto, a manutenção do Instituto da Litigância de má-fé, agora prevista no artigo 542, aqui sim incluem-se os comportamentos gravemente violadores dos deveres de boa-fé processual, portanto, são os deveres de boa-fé processual que já conhecemos do anterior Código. Aqui, atenção que o sancionamento é muito superior, quer à taxa sancionatória
excepcional, quer a aplicação da taxa aos processos que demonstrem e não sejam de especial complexidade. Portanto, temos também aqui o princípio da concentração do processo ou do recurso no mesmo juiz, portanto, artigo 605, que diz que, efetivamente, será sempre o mesmo juiz desde o pré-saneamento até à elaboração da sentença, salvo determinadas situações em que, efetivamente, o juiz ou esteja doente ou que morra, não é? Portanto, mas mesmo que ele seja transferido para um tribunal superior ou para outra comarca, ele deverá obrigatoriamente, portanto, concluir aquele processo com a elaboração de sentença. Como nós sabemos, isso era um dos grandes problemas que nós tínhamos, em que a audiência preliminar podia ser realizada por um juiz, depois tínhamos o julgamento realizado por outro e um terceiro juiz que iria elaborar a sentença. Portanto, agora o juiz tem a obrigação de conhecer o processo do princípio ao fim, porque é ele que o vai tramitar, é ele que o vai conhecer e elaborar a sentença. Entrando portanto, na matéria que nos está adstrita, que são os articulados, portanto, com a alteração do novo Código de Processo Civil, existe uma reformulação significativa quanto às regras que existiam quanto à forma de processo declarativo comum. Portanto, como sabemos, a ação declarativa agora não tem forma, não existe forma, portanto acabou a forma ordinária, sumária e sumaríssima, já não temos o tal problema de determinar a forma do processo, são declarativas, ponto. No entanto, há que notar que esta redução de forma única de processo não pode ser entendida como uma uniformização total da tramitação processual, uma vez que nas ações de valor não superior à alçada do Tribunal de Primeira Instância encontra-se prevista uma tramitação simplificada, designadamente no que respeita ao número de testemunhas, que é reduzido a 5, e também é reduzido o tempo para as respectivas alegações. Também para as ações de valor não superior à alçada, não é admissível a perícia colegial, sendo que ainda é estabelecido uma tramitação especial após a fase dos articulados, com vista ainda a tornar os processos mais céleres. Como veem aqui, a aplicação do princípio da celeridade. Estes princípios vão nos acompanhar desde o início do processo até ao final do processo, até a elaboração da sentença e trânsito em julgado e também nos próprios recursos. Depois temos as alterações que surgiram com este novo código relativamente ao número de articulados que são admissíveis. Portanto, houve um número reduzido. Já não temos a tréplica, por exemplo. A tréplica deixou pura e simplesmente de existir. E, assim como também as alegações em sede de recurso e todos os requerimentos necessários. Toda esta tramitação é obrigatoriamente feita através da transmissão eletrónica. Havia sítios que, segundo consta, segundo parece, existem algumas dificuldades com alguns colegas que não estavam habilitados e não estavam habituados a este meio de trabalho que para alguns de nós foi uma bênção, para outros nem por isso. Portanto, aliás, surge uma portaria para esta matéria, que é a portaria 280/2013, de 26 de agosto. Esta portaria é muito importante, ela vem substituir, vem revogar a portaria 114, se bem se recordam, e, portanto, a apresentação de outra forma, que não seja através do sistema eletrónico, apenas será possível quando limitada às causas em que não é necessária a constituição de mandatário ou em que a parte ainda não esteja mandatada.
Isso é possível, como sabemos, nas conferências de pais, como é nas conferências, nos processos de divórcio sem consentimento do outro cônjuge. Na primeira conferência, efetivamente, não é necessário termos advogado constituído. Relativamente quanto à matéria dos articulados, pode-se desde já dizer que os articulados admitidos são petição, contestação, réplica e, em alguns casos muito específicos, como sabem, esta matéria já vem do anterior código, os articulados só supervenientes. Só em casos muito excepcionais é que se pode lançar mão dos mesmos. A matéria dos articulados inicia-se no artigo 552 do Código de Processo Civil, com os requisitos da petição inicial, que efetivamente são alterados estes requisitos e vem condicionar no número 1, a linha D, os termos da petição inicial, pois impõe ao autor a obrigação de expor os factos essenciais que constituem a causa de pedir e as de direito que servem de fundamento à ação. Sendo que aqui o termo essenciais, factos essenciais, é o que constitui a diferença face ao regime anterior, se bem se recordam. Hoje em dia, esta matéria dos factos essenciais complementares está previsto no artigo 5º do Código de Processo Civil e irá ser, digamos, desmontado, entre aspas, ali pelo Dr. Jaime Martins e também falado pela doutora Regina, que também gosta muito de passar por aí. Relativamente à petição inicial, é atribuída a possibilidade ao juiz de a indeferir liminarmente, caso este verifique que o pedido é manifestamente improcedente ou constate que existem evidentes exceções dilatórias, insupríveis e das quais deva conhecer oficiosamente, em conformidade com o previsto no artigo 590, número 1, onde está a fase do pré-saneamento que antecede a audiência prévia, propriamente dita. Quanto à contestação, o artigo 572 impõe ao réu o ónus de contestação por alegação das razões de facto e de direito, porque agora não falamos só em matéria de facto, mas também de direito, porque se opõe à pretensão do autor no que às exceções suscitadas diz respeito, devendo deduzir estas exceções de forma separada, ou seja, delimitada, como também já acontecia anteriormente também com o anterior código, porque efetivamente uma contestação deveria demarcar a fase de defesa por exceção, a defesa por impugnação e a respectiva reconvenção. Portanto, esta matéria teria que estar toda demarcada para nosso entendimento, quando estamos a elaborar a contestação, e também para uma apreciação adequada por parte do juiz. Portanto, aqui, quando o réu deduz estas exceções de forma separada, vai limitar o ónus do réu à alegação dos factos essenciais em que nela se baseia, em que elas se baseiam, essas tais ditas exceções, bem como expor as razões de facto e de direito porque se opõe à pretensão do autor. Portanto, é a forma que devemos elaborar a nossa contestação, tendo em atenção sempre, que devemos alegar os factos essenciais, alguns complementares, mas devemos nos abster de chegarmos àquela situação de estarmos a elaborar artigos apenas para fazer flores. Não vale a pena. Vamos ser objetivos nas peças que elaboramos. Aliás, quando deduzir as exceções, o réu deverá fazê-lo de forma separada, como eu disse, sob pena de os mesmos não se considerarem admitidos, mesmo os casos em que o autor não os impugne. Portanto, vamos ter em atenção aqui a matéria da contestação.
Por outro lado, parece, no meu entender, que o réu deixa de ter que se pronunciar sobre todos os factos alegados na petição inicial, devendo cingir-se àqueles que constituem efetivamente a causa de pedir do autor. Portanto, os factos essenciais, não factos desnecessários que nada importam e nada relevam, nada trazem de novo àquela causa. Seja como for, o artigo 573 não deixa de prescrever a regra que também já existia, em que toda a defesa deve ser deduzida na respectiva contestação. Esta é uma regra que já vem de trás, o artigo é que é diferente. Chegamos aqui à parte em que na contestação há também lugar a reconvenção, ou seja, o réu vem deduzir um pedido reconvencional. Esta reconvenção também nesta forma de defesa, existe a referência aos factos essenciais. Aliás, estes factos essenciais aparecem mencionados várias vezes no nosso Código atual, Código de Processo Civil atual. Portanto, conforme o estatuído no artigo 583, que por sua vez remete para a linha D do número 1 do artigo 552. Existe uma alteração substancial, penso eu, e penso que muito bem. Este novo código veio aclarar uma situação em que existiam algumas diferenças que já eram relevantes, porque a jurisprudência também já se tinha manifestado quanto a elas, que era os requisitos de admissibilidade da reconvenção, agora previsto no artigo 266. Pois aqui, este artigo 266, número 2, a linha C, vem sanar a tal dúvida que existia anteriormente, porque agora ficou determinado que a questão da admissibilidade da reconvenção, nos casos em que o réu pretenda que seja reconhecido o seu crédito, quer através da compensação, quer mediante o pedido de pagamento do valor que exceder o crédito alegado pelo autor. Segundo se recordam, o anterior artigo dos requisitos da reconvenção não tinha esta redação e não era clara quanto a esta situação. Assim, apenas poderá haver lugar à réplica nesta situação, ou seja, em caso de haver reconvenção, nestas situações que são excepcionais, como nós sabemos. A réplica está prevista no artigo 584, assim, deixa de poder ser utilizada, portanto, esta forma, este articulado, conforme nós o utilizávamos, que era não só para responder às exceções deduzidas pelo réu, mas também para reconvir. Agora, ela só é admissível em caso de reconvenção, portanto, deixamos de ter resposta às exceções em articulado. Aqui, a réplica deixa, portanto, de poder ser utilizada como meio de resposta às exceções deduzidas na contestação, não podendo, por conseguinte, em resultado do mesmo, alterar ou ampliar a causa de pedir e ou pedido. Caso não haja lugar à reconvenção, não há lugar à réplica. Assim sendo, há exceções deduzidas pelo réu na sua contestação, apenas haverá lugar ao exercício do contraditório por parte do autor, ou no início da audiência prévia, ou no início da audiência de discussão e julgamento. Portanto, isto obedece ao princípio do contraditório, como nós o conhecemos, aliás, importante, e ele é também com um princípio bem salvaguardado neste novo código, quer o do contraditório, quer o da igualdade das partes. Portanto,
Pode haver aqui muita alteração, mas estes dois princípios não podem nunca ser efetivamente violados. Portanto, resposta às exceções, só poderá haver lugar a elas nesse caso, ou na fase da audiência prévia ou na fase do julgamento. Este princípio do contraditório, portanto, o artigo aqui não foi alterado, é o artigo 3º, número 4 do Código de Processo Civil. Aliás, este novo Código de Processo Civil tem uma série de princípios logo no início da lei. E no caso previsto do artigo 597, que tem como epígrafe os termos posteriores aos articulados nas ações de valor não superior à metade da alçada da relação, o juiz, consoante a necessidade e a adequação do ato ao fim do processo, assegura o exercício do contraditório quanto a exceções não debatidas nos articulados, ou seja, não há reconvenção, não houve lugar à resposta às exceções. Por fim, temos os articulados supervenientes, que se encontram previstos também no novo Código, no artigo 588, temos os termos em que são admitidos e a apresentação do novo articulado, portanto aqui a redação destes dois artigos em nada difere, tendo ali apenas em consideração uma alteração de pequenas de palavras, nada mais. Este articulado superveniente, tal e qual como antes, só em situações excepcionais é que se pode recorrer aos mesmos. As pequenas alterações que eu estava a falar têm a ver com a denominação, como seja a menção à audiência preliminar, que agora passa à prévia, e os factos articulados que interessem à decisão da causa constituem tema da prova. Eu deixo, portanto, o meu tema, passando aqui à minha colega, dizendo que nos articulados, com a apresentação dos articulados, tem sempre que ser, eles têm que ser sempre instruídos com a respectiva prova, salvo em determinadas exceções, que a minha colega a doutora Natália irá, portanto, falar.